Graça e paz, queridos. Vamos continuar estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Agora lá no capítulo 5, nos versos de 1 a 12, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o nome que nós demos são as bem-aventuranças. O que são os bem-aventurados? Nesse texto aqui que nós vamos ler, a palavra grega que é usado para bem-aventurados é makarios, que descreve o homem que é favorecido por Deus e, por isso mesmo, em muitos sentidos, feliz. Então nós podemos traduzir bem-aventurado por feliz. E Jesus nos fala dessa verdadeira felicidade no início do seu Sermão do Monte. E aqui, conforme nós vamos estudando esse texto, a gente vai descobrindo que o que Jesus quer dizer é que a felicidade não é um lugar para onde nós estamos indo, e sim a maneira como nós caminhamos. Jesus, aqui nas bem-aventuranças, nos dá a receita dessa verdadeira felicidade, que é o resultado do correto relacionamento com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. As duas primeiras bem-aventuranças falam sobre a maneira correta de nos aproximarmos de Deus. Feliz é o humilde de espírito e o que chora. Esses conceitos estão exatamente na contramão dos valores do mundo, que o mundo enaltece os arrogantes, os presunçosos, e a palavra grega traduzida por humilde significa exatamente o oposto disso, é pobre, carente, uma pessoa completamente desprovida dos bens mais necessários. Trata do mendigo que não tem nada e para exigir, nem para reivindicar, é aquele que está com a mão estendida esperando que alguém lhe dê alguma coisa. Feliz é o homem que se aproxima de Deus consciente de sua total falência espiritual, sem condições de oferecer nada. E dessa maneira, e exatamente por isso, ele se agarra à graça de Deus. Nesse texto também fala que a felicidade consiste na correta relação com nós mesmos. Jesus diz que os mansos e os puros de coração são os bem-aventurados, os felizes. Uma pessoa mansa tem controle de si mesma. A pura enxerga a vida e o mundo com o olhar de Deus. E nesse texto também fala que a felicidade consiste na correta relação com o nosso próximo. Jesus aborda as três últimas bem-aventuranças falando sobre a nossa relação com o próximo. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. A felicidade não está em explorar o próximo, mas sim em servi-lo. Vamos nos deter mais atentamente a respeito de cada uma delas? A primeira delas está lá no capítulo 5, verso 3, e diz assim: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz que feliz é o pobre de espírito, e não uma pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. Jesus diz que o feliz não é o que se senta no topo do mundo, ou que se sente no topo do mundo, mas sim o bem-aventurado é aquele que está no vale, que reconhece que nada possui de bom e que depende completamente de Deus e por isso mesmo está pronto para ser preenchido pelo Senhor. A felicidade verdadeira não é apenas uma promessa para o futuro, mas sobretudo uma realidade para o presente. Jesus não diz que bem-aventurados serão os humildes de espírito, mas bem-aventurados são os humildes de espírito. Os crentes não serão felizes apenas quando chegarem ao céu. Eles já são felizes agora. Eles são felizes não apenas na glória, mas são felizes no caminho da glória. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau dessa escada para realmente encontrarmos a felicidade que Deus nos oferece. A segunda bem-aventurança está lá no capítulo 5, verso 4, e diz assim: Bem-aventurado os que choram. Essa bem-aventurança contém o maior paradoxo, o maior contraste do cristianismo. Poderíamos traduzir assim: felizes os infelizes. A concepção de que felizes são os tristes, ela está em oposição a tudo que nós conhecemos. Porque, em geral, as coisas que buscamos no nosso dia a dia é exatamente tentando evitar a tristeza, é tentando evitar o choro. Quando Jesus diz que felizes são os tristes, consolados serão os que choram, ele não está falando de qualquer choro.
não é o choro de um luto, de uma dor, vai muito além disso. É o choro pelo pecado, é o choro do arrependido pelo mal que ele faz e fez, é o choro do pecado. O choro do pecado é o sinal de um novo nascimento. E continua.